Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro Bússola, do escritor Matias Enardi. Eu vou contar como que foi a minha experiência de leitura e também sobre os principais temas que nós encontramos aqui nessa obra. Esse livro ele faz parte do projeto Prêmio Goncourt aqui do canal. Inclusive tem uma playlist desse projeto e lá vocês vão encontrar todos os livros, que já foram resenhados. Eu vou deixar essa playlist disponível no final desse vídeo. Mas antes de começarmos, peço para que vocês não se esqueçam de curtir o vídeo, porque assim vocês ajudam na divulgação do canal e também entregar o conteúdo a mais pessoas. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber dicas de livros, além de não perder o que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, vamos falar sobre Bússola. Com relação ao escritor aqui, Matias Enardi, ele nasceu em 1972 na França. Ele é escritor, tradutor e estudou árabe e persa. E ele é um escritor premiado, já ganhou diversos prêmios e é considerado um mestre da cultura oriental. Ele passou um longo período no Oriente Médio, mas atualmente ele mora em Barcelona. E em 2015, com Bússola, ele ganhou o Prêmio Goncourt. Eu li nessa edição linda da Todavia. O livro ele tem 352 páginas e conta com a tradução da Rosa Freire de Aguiar. E aqui no livro nós vamos conhecer o personagem Franz Ritter. Ele é austríaco, musicólogo, e logo no começo do livro a gente fica sabendo que ele sofre de uma grave doença que foi descoberta recentemente. E ele fica muito preocupado com a saúde dele, ele fica aborrecido por conta dos sintomas dessa doença e ele acaba perdendo o sono. E é aí que toda a história se desenrola, porque ele vai narrar nesse livro de 352 páginas suas memórias em uma noite de insônia, ou seja, de 11h10 da noite até as 6 da manhã. E para fugir desse medo da doença, do medo da morte e também das angústias que ele estava sentindo, ele vai reviver a partir das suas memórias as viagens e as expedições que ele fez pelo Oriente. E ele também aqui vai contar sobre sua paixão por Sara. Sara, ela é uma jovem pesquisadora e historiadora que também é apaixonada pelo Oriente e ela acompanhou Franz Ritter nessas viagens, nessas expedições. Então as memórias que ele tem aqui de Sara e também as histórias, que ele vai contar aqui sobre o Oriente, elas estão entrelaçadas e presentes aqui ao longo de todo o romance. E nós vamos encontrar aqui as memórias e as reflexões do musicólogo sobre uma variedade e uma infinidade de assuntos. Porque assim, a história aqui no livro, ela vai seguir o ritmo da mente de Franz Ritter. E reparem na situação, ele está com insônia e a pessoa com insônia, ela fica com a mente agitada, com a mente inquieta, e é por isso que ele vai colocar aqui no papel tudo que está na mente dele. E isso justifica o fato dessa obra ter uma infinidade de assuntos, de informações, e chega a ser impressionante a quantidade de informações que ele traz aqui. E realmente a gente precisa de uma bússola para a gente não ficar desorientado, não se perder nessa viagem e nem nas histórias que o narrador conta aqui pra gente. Franz Ritter, ele vai narrar alguns aspectos da sua carreira como musicólogo e também na sua carreira como acadêmico. Ele vai fazer muitas referências de músicas clássicas, de compositores, então ele vai mencionar Mozart, Beethoven, dentre muitos outros, esses são só alguns exemplos. E além de mencionar compositores, ele também menciona vários escritores. Inclusive eu fiz uma lista dessas referências musicais e literárias. E aqui ele vai apontar as influências orientais na cultura ocidental e também as percepções que o Ocidente tem do Oriente. Então aqui o livro ele também funciona como uma espécie de ensaio sobre o orientalismo. Na verdade, ele faz uma infinidade de referências sobre a vida e sobre a obra de escritores, de músicos, dentre outros artistas europeus que eram fascinados pelo Oriente e eles iam buscar nessas regiões, nas suas inspirações e também aquilo que eles consideravam exótico e belo. E narra o lugar ocupado pelo Oriente e pelo Ocidente na vida desses grandes músicos, desses grandes escritores, nas suas grandes obras. A gente nota o fascínio que ele tem pelo Oriente Médio e a gente percebe isso quando ele narra sobre as viagens que ele fez aqui por essas regiões. O romance ele vai levar a gente para Istambul, para Teherã, para Damasco, Alepo, Palmira.
Ele vai contar sobre as expedições que ele fez pelo deserto da Síria. Ele descreve as belezas das ruínas. É um romance que mistura lugares, mistura épocas, personagens reais e fictícios. Aqui a gente vai acompanhar também os passeios, né, que ele fez em museus, visitas que ele fez a centros de pesquisa, já que ele é um acadêmico. Vamos acompanhar também histórias sobre exploradores europeus naquela região do Oriente. Fala sobre a antiguidade do Irã, sobre sítios arqueológicos, vai estender todo o seu conhecimento sobre lendas, histórias sobre os templos, sobre os castelos, cidades esquecidas. E conforme eles fazem ali as expedições, ele vai narrando sobre os acontecimentos históricos daquele lugar, daquela região. E nós temos aqui também notícias sobre a guerra civil na Síria. Aliás, é um livro repleto de detalhes e infinidade de assuntos sobre o Oriente. Esses foram somente alguns exemplos, mas na verdade existem muitas outras abordagens aqui que a gente encontra nessa obra. Bom, pessoal, o tema sobre o Oriente, ele me desperta muito interesse. Eu tenho bastante curiosidade em conhecer os aspectos culturais, os aspectos históricos dessa região. E por isso eu estava com altas expectativas com relação aqui a essa obra, mas infelizmente não foi um livro que funcionou para mim. E é uma pena que tinha tudo para me agradar, mas não foi isso que aconteceu. Como eu falei anteriormente, o livro ele traz uma infinidade de assuntos e informações, porque aqui a gente vai acompanhar as memórias de um personagem que é um erudito e ele tem muito conhecimento acumulado e ele está com insônia e joga tudo aqui pro papel. E eu não consegui me envolver com a forma com que todas essas informações elas foram desenvolvidas aqui, foram colocadas aqui pra gente. E enquanto eu estava lendo, o que veio logo assim em minha mente foi uma enciclopédia. Parecia que eu estava lendo uma enciclopédia, por conta dessa infinidade de informações. Então parece... O que acontece aqui? Só para vocês entenderem um pouco da estrutura desse livro. Nós temos uma grande quantidade de informações, uma infinidade, né, por se tratar de um personagem erudito, e parece que ali tem uma fina camada de uma ficção para poder virar um romance. Então, assim, é um livro que ele é riquíssimo de informações, de cultura, então é um livro para ser lido com calma, ir pesquisando, muitas pesquisas, porque assim, é um excesso de informações realmente, e por isso eu acabei não me envolvendo assim com o livro. A leitura ela fica muito truncada, fica densa. A questão aqui para mim não é nem encarar um livro denso, que a gente faça pesquisas externas, mas da maneira que ele coloca aqui, que é extremamente excessiva, deixa a leitura truncada e isso acabou tirando o prazer da minha leitura. Então foi isso que aconteceu aqui com relação a essa minha experiência. A minha experiência com essa leitura ela não foi boa, mas eu não vou dizer que o livro é ruim, não é isso. O romance ele é extremamente erudito, riquíssimo na história intelectual da Europa e também do Oriente. Eu tenho intenção de reler em outro momento, eu acredito que não foi o melhor momento para ter lido essa obra. Talvez eu tenha criado uma expectativa achando que encontraria uma coisa e acabei encontrando outra. E eu tenho intenção em outro momento pegar algumas partes aqui para poder reler, porque foram partes que eu achei interessantes. O narrador aqui, ele evoca poemas, pinturas, músicas, e eu também quero me aprofundar nas expedições que ele fez aqui pelo Oriente, né, ao longo do romance, mas isso vai ser feito em outro momento. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações sobre o livro Bússola. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou, como que foi a sua experiência de leitura. Nesse vídeo aqui de cima eu compartilho a playlist do projeto Prêmio Goncourt e nesse vídeo eu compartilho a resenha do livro A Educação Sentimental de Gustave Flaubert. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.